Olá, como estão vocês? Meu nome é Oswaldo Plavance Júnior e a aula de hoje é sobre o reino Animalia. E bom, como o nome já diz, hoje trataremos sobre os animais. Mas vamos lá, será que os animais que a gente vai estudar hoje são só os nossos cachorros, nossos gatos? Ou só nós? Não, não. Durante a aula a gente vai conhecer todos os animais que fazem parte desse reino. Bom, mas começamos pelas características gerais desse reino. Eles são eucariontes. O que isso significa? Eucariontes eles possuem uma carioteca dentro das suas células, que protege seu material genético, não deixa ele ficar espalhado por toda a sua célula, que é o caso dos procariontes. Eles têm várias células na sua composição, como é o caso da gente, né? A gente tem a pele, tem órgãos, então é uma associação de células que formam um indivíduo. Mas os seres multicelulares não quer dizer que todos os animais presentes nesse reino vão ter tecido verdadeiro, como é o caso das esponjas, que eles não possuem um tecido verdadeiro. São heterotróficos. Ao contrário das plantas, os animais eles vão ter que comer, vão ter que se alimentar para conseguir buscar energia, para se manter vivos, né, no caso, e manter os seus hábitos. São encontrados em todos os ambientes, então eles são bem adaptados a todos os meios ambientes, como é o caso se a gente pensar. Bom, na Amazônia tem animais do reino Animalia? Tem sim. Como, por exemplo, o macaco, os peixes, como é o caso, tem bastante variedade de peixes lá. Na África tem do reino Animalia? Tem sim. Podemos citar o elefante, o rinoceronte, ou grande quantidade de felinos. Mas e no mar tem também? Tem também. Podemos citar os golfinhos, as baleias, as esponjas, as estrelas do mar. Podem ser de vida livre ou parasita. O que isso quer dizer? Podemos pensar assim que a lombriga, ela precisa necessariamente, ela tem que estar associada a um indivíduo para ela conseguir exercer sua vida. E há outros que não necessitam, como é o caso de uma cobra. Ela não vai precisar estar associada a outro animal para sobreviver. Eles podem ser sésseis ou de vida livre. No caso, a esponja do mar ela está presa a um substrato, né? Ela não consegue se mover para buscar seus alimentos, ela se alimenta por filtração. E há outros animais que eles vão em busca, eles andam para um lado e para o outro, se mexem, se locomovem, buscam por alimento, buscam por parceiros. A forma de reprodução desses indivíduos é por forma de assexuada ou sexuada. Assexuada, ela não precisa de um parceiro para se reproduzir. Essa reprodução é mais fácil, é mais rápida e gasta menos energia. Porém, os filhos são clones dos pais. Como, por exemplo, o brotamento nos poríferos, nas esponjas. O indivíduo que vai sair dessa reprodução ali vai ser um indivíduo igual ao progenitor. Então vai ter as mesmas características. O benefício da reprodução sexuada é que há uma maior mistura genética. Então você vai ter dois genes se combinando para gerar um indivíduo, como é o caso dos nossos pais. Então a gente é gerado a partir de um gene de uma mãe e do gene de um pai. Eu, por exemplo, tenho características do meu pai e características da minha mãe. Por exemplo, todos nós temos, né? Então, o olho pode ter puxado genes do pai, o cabelo pode ser genes da mãe, cor da pele da mãe, traços de rosto, por exemplo, podem ter sido gerados pela mistura entre pai e a mãe. Então, a sexuada ela tem uma deriva maior de genes, então é uma mistura maior, tem mais variedade para você conseguir. Ela é mais difícil, porém
a genética é muito melhor. Bom pessoal, agora que a gente já conhece as características gerais do reino Animalia, vamos começar com os filos. Como podemos ver, o primeiro deles é os poríferos. E eu acho que a maioria conhece este personagem, que é o Bob Esponja. Ele era o personagem principal de um desenho. Possuem ausência no tecido verdadeiro, eles são sésseis, eles não se locomovem, eles são fixos no substrato e eles são filtradores. No caso, então, como eles não conseguem sair para buscar os alimentos que eles obtêm são derivados da filtração, né? Alimentos que chegam até eles. Eles são usados como habitat de peixes. Os peixes se escondem dentro deles. Agora, falando sobre o filo Cnidaria, cuja a principal característica é uma célula específica que libera uma toxina que é chamada de quinidócito. Então ela ataca as suas presas ou para se defender ela libera uma toxina. Eles são animais de vida livre, na sua grande maioria. Os principais exemplos desse filo são as águas-vivas, as caravelas portuguesas. São de importância ecológica, tanto seus corais nas suas barreiras que abrigam animais, quanto para o controle de pequenos outros animais. O próximo filo a ser estudado é os platelmintos. São vermes com seus corpos achatados, como é o caso da planária e da tênia. Esses vermes eles podem ser tanto de vida livre, como é o caso da planária, como de parasitária, que eles são encontrados dentro do intestino, eles parasitam outros seres, como é o caso da tênia. A reprodução pode ser de forma assexuada, como no caso da planária, ela autorregenera seu corpo, dando origem a duas novas, ou sexuada, que é o caso da tênia, mas o dela é autofecundação. Ela não precisa de ter uma parceira para ela autofecundar seus ovos. Nos nematelmintos, os vermes encontrados são de forma cilíndrica, com as extremidades afiladas, como é o exemplo da lombriga, a Ascaris lumbricoides. E eles são de forma, em geral, parasitas. Passando agora para o nosso filo dos moluscos. Como já foi citado, aqui temos o Lula molusco. O Lula molusco, como era conhecido, do nosso desenho do Bob Esponja. Ele é representado por seres com seu corpo meio, como podemos dizer, mais mole, porém, na maioria deles, possuem uma concha calcária. Alguns deles, a concha calcária está na forma externa, fica por fora, né, no caso, protegendo, e as outras de forma interna. Mas não necessariamente todos eles possuem a concha, então. Agora, nosso próximo filo é os anelídeos. Os anelídeos são vermes cilíndricos, parecidos com os nematelmintos, porém a sua principal diferença é a segmentação. São esses anéis que repartem todo o corpo dos anelídeos. Seus exemplos são a sanguessuga e a minhoca, que a gente mais conhece. E aonde tem as minhocas na terra, há uma boa aeração, eles produzem o humus, né, que ajuda a melhorar a qualidade da terra. Então esse é um dos benefícios ecológicos desse animal. Sobre o filo Equinodermata, que eu já usei o exemplo antes do Bob Esponja. Aqui temos mais um personagem dele, que é o Patrick Estrela. O Patrick é um equinodermata, ele é uma estrela do mar no desenho, que é uma dos exemplos, né, do equinoderma. Ele, o ouriço do mar, o pepino do mar, são um dos principais exemplos que a gente mais conhece, né? E eles são caracterizados por ter um canal onde a água passa e faz com que eles consigam se locomover. Então ajuda na locomoção desses animais. Agora vamos para o reino dos artrópodes. Esse é o senhor siriguejo, como muitos de nós já conhecemos. Ele é um siri. E no caso, então,
ele faz parte como um exemplo dos artrópodes, assim como borboletas, louva-a-Deus, aranhas. E uma característica que deixa esses animais todos no mesmo filo é a presença de um exoesqueleto, que ele é resistente. Ele faz a proteção desses animais, porém ele também limita o crescimento desses animais. É o filo mais populoso do reino animal. Então ele tem bastante quantidades. A característica ecológica deles é que eles são pragas agrícolas, eles ajudam na polinização e eles são utilizados como alimento para outros animais. E vamos para o nosso último filo, mas não menos importante, os cordados. Usaremos novamente o Bob Esponja como um exemplo, né, que é um desenho bem conhecido. A Pérola, que é filho do Sr. Siriguejo, ela é uma baleia. Então ela é um cordado também. A característica principal é que na origem embrionária desse ser há a presença da notocorda, que ela auxilia na sustentação do embrião. Então todos os animais, como por exemplo nós, beija-flor, jacaré, urso polar e tudo mais, elas vão ter a presença da notocorda na sua origem embrionária. E as suas importâncias ecológicas fazem um controle biológico, né? Eles acabam comendo, se alimentando ou servindo de alimento para os outros animais. O último conteúdo, eu vou deixar uma pequena atividade para vocês. Esse daqui é um exemplo. Então, no caso, vocês vão fazer um mapa mental. Colocar a reina animalia, os seus grupos e destacar quais são as principais características que foram apresentadas nesta aula